A grande notícia do dia: Daniel Vorcaro demite a sua defesa, que estava à frente ali, o Dr. José Luiz Oliveira, dito e propalado especialista em delação premiada. Ocorre que também a mídia sempre vem dizendo da proximidade do Dr. José Luiz Oliveira e Lima com as togas, em especial com a toga xandônica. Isso estaria levando a defesa de Vorcaro, capitaneada por este advogado, a uma estratégia que, segundo o pai de Vorcaro preso, há pouco, aos prantos, disse: a culpa de tudo é da estratégia da defesa de Vorcaro, que está tentando fazer Mendonça e a PF de bestas. Bom, a PF rejeitou formalmente: não quero esse trabuco que vocês estão oferecendo aí como delação, isso não presta, isso é enganação. E pediu que Vorcaro fosse devolvido para a Papuda. Mendonça não atendeu de imediato a devolução à Papuda, mas mandou Vorcaro para uma celinha, onde ele faz suas necessidades num boi. Você sabe o que é um boi? É o marido da vaca. Ou se você quiser saber melhor o que é um boi dentro de uma cela, dê um Google aí. Foi estranho. Mas bom, e Vorcaro também toma banho, depois que saiu da cela especial, por um caninho. Não um canino, um caninho. O Vorcaro. Bom, a sua defesa, antes de ser demitida, ainda ontem, pedia a volta do Vorcaro para a cela especial, salubridade, coisa e tal. Hoje, Vorcaro, então, demitiu a defesa, que, segundo o próprio pai dele, meteu os pés pelas mãos. E esta nova defesa promete entregar tudo e todos. É o que a mídia está chamando de requentar a delação. Ou seja, a primeira estratégia foi uma delação seletiva, entregando poucos nomes, poucas situações e focada em devolver, dizem por aí, 60 bilhões, coisa do tipo. Então, no meio desse pandemônio, o Vorcaro demite a defesa e agora realmente decide delatar. Este é o resumo aí da valsa. Por quê? Começou a chorar. E o pai também está preso. E o primo também está preso. Tem as irmãs também para serem presas. E aí o advogado chega lá e fala: teu pai está chorando, ele está botando a culpa em mim e tal. Porque vamos combinar? A defesa do Vorcaro tentou fazer o Mendonça de idiota e a Polícia Federal de idiota. Esse advogado foi o mesmo, que a mídia chama de Juca, foi o mesmo defensor do Braga Neto. Agora se vê, como é que o Braga Neto teria alguma chance, sendo que, dizem, o advogado é próximo de Xandão. Como é que teria? Erro crasso. Gastou as cucuias para pagar esse advogado e agora está lá o homem condenado a mais de 20 anos. Mas os milicos merecem, não merecem? Tem as exceções, mas os milicos merecem. Os milicos... Ai. A Marinha, hein? Onde está a Marinha? Submersa. Que coisa. A aeronáutica virou Uber de colarinho branco. Uber de colarinho branco. E o exército, guarda-costa de Xandão, declarando guerra ao Aedes aegypti por toda parte. Mas não sai do quartel, não enfrenta nem o Aedes aegypti. É tudo brincadeira, viu? São todos meus irmãos em Cristo, como diria a dona Michele. Todos irmãos em Cristo. A dona Michele, hein? O Datafolha de hoje coloca a Michele empatada com o Flávio. Por que o Datafolha está fazendo tanto gosto de embarcar de fazer essa equivalência entre Michele e Flávio? Por que o sistema quer a Michele e não o Flávio? A resposta, você que é inteligente, você já tem. Tem 2 neurônios, você já tem. Então veja você. Isso é uma mudança drástica. Muita gente não está prestando atenção nisso nessa sexta-feira. O Vorcaro decidindo realmente fazer uma delação, como se espera que seja, isso muda muita coisa. Muitas autoridades estavam aí satisfeitas, olha, a PGR, a PF não quis, mas a PGR quer. A PGR diz que dá para salvar a delação, porque pelo menos pega os 60 bilhões que o Vorcaro quer devolver.
Mas não é só uma questão de dinheiro. A lei da delação premiada, ela não surgiu apenas para promover impunidade, ao passo de que os criminosos devolvam uns tostões. E o Procurador-Geral da República, ele se esquece muitas vezes, mas ele é fiscal da lei. Missão constitucional, fiscalizar a lei. E essa proposta é uma proposta contra a lei. Uma proposta de só aceitar dinheiros e promover impunidade. Entende isso? O doutor Juca Oliveira é um advogado excepcional, mas menosprezou completamente o André Mendonça e a sociedade brasileira. Ele esticou a corda, achando que ia colar uma estratégia miserável dessa e contra a nação. O advogado que tenta fazer o impossível, ele acaba se tornando um advogado completamente inútil para o seu cliente. Deixou o cliente indefeso. Me lembro de certa vez um advogado jovem fazendo uma sustentação oral, até agora nessas modalidades aí, virtuais, e 70% do tempo da sustentação oral ele gastou falando de filosofia do direito, etc, etc. Quando a palavra voltou para o relator do caso, o relator disse: muito bom, vê-se que o doutor é muito estudado, mas prejudicou o seu cliente, porque trouxe só filosofia e eu estou aqui sem poder julgar o caso com os elementos também que a defesa poderia ter oferecido a nós e não nos trouxe. Tem que aprender que teoria é teoria, doutrina é doutrina, sala de aula, filosofia é filosofia e direito é outra coisa. É isto. Acho que o Vorcaro gastou milhões, mas ele tem muitos milhões, né? Eu acho que ele não quer continuar cavalgando num boi dentro da cela. Assim, um sinal muito importante. O Mendonça, depois da troca de advogados e sinalização por parte de Vorcaro de que agora ele quer delatar de verdade, já mandou o Vorcaro para uma sala melhor, para a sala especial de novo. Minha opinião, de novo, o doutor Mendonça se precipita. Tal qual na primeira vez que tirou rapidamente, sem a menor segurança de que o Vorcaro iria realmente fazer a delação, o tirou da papuda e o colocou na sala especial da superintendência. Agora, quando retira de novo de uma cela comum, onde ele estava em companhia do boi, mas não é aquele boi que vocês pensam, não, é o outro boi, e o coloca numa sala especial já no dia de hoje, está novamente se precipitando o doutor Mendonça. E se o Vorcaro novamente tentar fazer o de besta, ele realmente vai ficar em maus lençóis. É isto. Minha opinião, não tenho a menor ideia do que vai acontecer nesse caso, porque o Vorcaro é um gangster. E, bom, vamos ver o que vai acontecer. Deixa aí o seu like, inscreva-se, compartilhe, comente, tecle aí no botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas. Nós estamos aí, enquanto eu tiver paciência, até domingo. Estou pedindo que vocês se inscrevam como membros do canal, indo até a aba Seja Membro, porque a nossa campanha de 300 membros, os 300 dias de Daon, para que nós, com esse número, nós consigamos fazer lives diárias com horários fixos. 300. Menos que isso eu não faço não, porque aí também vocês têm que ter engajamento com o canal. Vamos lá.